Olá, profissional da área de saúde. Você que está procurando alguém que te ajude nesse processo de acreditação, quer você queira implantar a acreditação no seu hospital, na sua clínica, no seu laboratório, na sua unidade básica de saúde. E se você é um prestador de serviços críticos para um hospital, nós estamos aqui para te ajudar nesse processo. Meu nome é Célio Luiz, eu trabalho com acreditação desde 99, participei dos processos de elaboração do manual em 99 ainda, e desde 99 a gente vem atuando nesse meio. Eu fui por muitos anos, por várias décadas, auditor da ONU, então eu viajei do Brasil aqui, do Oiapoque ao Chuí, visitando hospitais, fazendo auditoria, diagnóstico desses hospitais, acompanhando do nível 1 ao nível 3, vários e inúmeros profissionais a gente encontrou nesse Brasil prestando consultoria. Fui professor, instrutor de auditores, ou seja, ensinei os auditores como deveriam fazer os processos de auditoria. Sentei aí no banco da qualidade no passado, sendo responsável pela qualidade, e hoje eu atuo como consultor, sou professor de MBA na área de auditoria, de gestão da qualidade, de processos. A gente atua justamente nesse meio, ajudando vocês nesse processo. Sou autor de livros e aqui a gente dedica esse espaço de tempo para poder ajudar você na interpretação do manual. Então eu peço encarecidamente, não esqueça, clique aqui embaixo, não esqueça, lembra lá de colocar um curtir, faça um comentário, se você assistiu uma parte aqui do vídeo, faça qualquer comentário, um obrigado, um até logo ou alguma dúvida pontual que você tenha para que o YouTube entenda como relevante e a gente consiga ajudar mais pessoas nesse processo. Então, clica lá no curtir, clica no sininho para você receber as notificações quando a gente tiver assuntos novos, uma gravação nova. A ideia é tentar gravar para vocês aqui 1, 2 ou 3 vídeos por semana, mas nem sempre é possível, a gente está viajando o Brasil inteiro prestando consultoria, então às vezes a gente não consegue fazer isso. Mas a meta é mais ou menos isso, no mínimo, pelo menos um vídeo por semana sobre isso. Lembro vocês uma novidade que já passei, se você está acompanhando os nossos vídeos desde a primeira sessão, nós temos agora lá da primeira sessão um e-book que juntamente com as nossas aulas aqui você vai ter uma referência. Então, o e-book menos de R$40, você parcela lá o e-book e você vai ter um suporte, são quase 250, mais 250 slides, que você tem toda a interpretação de cada requisito, com dicas práticas, que você assistindo os nossos vídeos, pegando esse e-book, você consegue tirar de letra a implantação da acreditação. Lembro também que nós temos o nosso Tira Dúvidas, que é algo pontual, nós temos o link na descrição do vídeo, você tem o nosso calendário lá, então você consegue verificar a nossa disponibilidade, quando eu tenho a disponibilidade de atender vocês, você faz o pagamento lá do Tira Dúvidas, que é 1 hora, você escolhe o horário e você vai lá se encontrar comigo, só nós dois, tirando a dúvida para você. É muito legal, o pessoal que pede uma vez vira freguês, porque realmente adora esse serviço, porque a gente vai tirando as dúvidas pontuais de vocês e vocês vão trabalhando de maneira bem bacana. Então é o nosso Tira Dúvidas. Chega lá, clica aqui embaixo, você consegue sozinho reservar o horário, fazer o pagamento e você vai conversar comigo. Mas caso você queira algo mais complexo, mais robusto para você ou para mais de uma pessoa da sua instituição, nós temos a mentoria. Qual que é a diferença da mentoria para o Tira Dúvidas? Ela é um pouco mais robusta, nós temos um suporte por e-mail, então você faz a aula, a gente pode ajustar alguma tarefa que eu possa te ajudar, então há um retorno, é algo um pouco mais complexo que a gente consegue montar para você individualmente ou em grupo. Também nós temos a nossa consultoria online ou presencial em todo o Brasil. Quer uma consultoria, quer um treinamento, tem alguma coisa que você precisa nesse aspecto, é só clicar aqui na descrição, aqui para mentoria, nós temos aqui o nosso contato, você entra lá, manda o WhatsApp para a nossa equipe, ela vai agendar, vai verificar a tua necessidade e a gente pode fazer a consultoria, o treinamento no Brasil inteiro. A gente viaja aqui o Brasil inteiro, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, a gente atende vocês presencialmente ou online. Nós temos bastante cliente online que a gente consegue resolver muita coisa para vocês de maneira online e construindo todo essa estrutura da acreditação. Pessoal, lembro também, mais uma vez, nós temos o nosso podcast. Como é que funciona o nosso podcast da ONA? Eu vou gravando os vídeos e liberando aí semanalmente. Por exemplo, agora eu estou gravando com vocês aqui, já vou fazer edição e já vai para o ar lá no YouTube. Quando eu termino de gravar, concluo as gravações da sessão, né, dessa subsessão, por exemplo, que agora já está falando aí
sobre o atendimento cirúrgico, já vai concluindo ela, ou seja, quando eu fecho o último vídeo, aí eu transformo num podcast. Qual que é a diferença? Aqui eu estou gravando e vou liberando para vocês, né? Então, se você chegar agora, você vai pegando os vídeos de trás para frente. Lá no podcast, não, eles estão em ordem. Então, você vai pegar lá, né, o requisito 1 do atendimento cirúrgico, do 1 ao 5, do 5 ao 6, então fica na ordem para vocês, dentro desse processo também, para vocês poderem trabalhar e ter de maneira mais didática, pessoal. Lembra uma vez? Clica, não esquece, dá um like e logo após a nossa vinheta vamos continuar mais essa sessão com mais alguns requisitos sendo dilacerados pela nossa interpretação. Vamos lá, pessoal? Logo após a vinheta. Requisito 26. Cumpre os protocolos para prevenção de quedas e prevenção da lesão de pressão. Pessoal, esse aqui é um dos protocolos de segurança do paciente. E, lógico, a orientação que ele coloca lá no manual escreve bem assim. Realiza a identificação dos pacientes com risco de queda e lesão por pressão através de instrumento validado, que considere o perfil do paciente, condições prévias, risco do procedimento cirúrgico, entre outros, e institui barreiras para prevenir eventos. Pessoal, o que o manual quer aqui? Realiza a identificação. Quais são os pacientes, não são todos, que têm o risco de queda e o risco de lesão por pressão. E o que eu vou atuar? Como eu vou atuar com esses pacientes? Qual que é o instrumento validado para que eu considere esse perfil e atue sobre essas condições prévias dentro do risco cirúrgico ou o risco desse paciente no risco de queda. Ou seja, eu vou identificar quais são os pacientes, qual é o tipo de risco que ele pode estar envolvido e lá na frente eu vou estabelecer o quê? Os protocolos de prevenção e os protocolos de prevenção da lesão de pressão. Como é que isso vai evidenciar isso para o avaliador? Através do teu procedimento. No teu procedimento você vai mostrar lá como você identifica e quais são as ações preventivas. Você pode ter um formulário para isso, dependendo da situação, os fluxos, ou seja, como que você atua, o mapeamento de processo. Você vai fazer o registro no prontuário que você fez lá, por exemplo, né? O manejo do paciente, lá no sentido, né, de mexer ele lá do leito para poder evitar a úlcera de pressão. Você vai fazer o plano de cuidado do paciente que contemple essas barreiras de prevenção, ou seja, como que eu faço a prevenção? Isso muito ligado ao paciente de UTI, o paciente acamado com muito tempo. Então, quais são os critérios e como eu registro que eu cumpri esse procedimento, esse protocolo? Através, né, dentro do prontuário, você vai registrar que você fez isso, estabelecendo isso. Então, uma dica, se o teu sistema não prevê, são máscaras para o sistema e principalmente essa avaliação de risco, score, né? Ou seja, qual é o paciente que tem mais risco daquele paciente que tem menos risco. É importante a gente salientar a importância dessa avaliação de risco dos pacientes. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo requisito? O requisito 18, que é um requisito core, ele fala o seguinte: identifica os sinais de deterioração clínica e cumpre o protocolo de atendimento desses pacientes. Ou seja, quais são os sinais clínicos da evolução desfavorável desse paciente. Então, isso tem que estar bem parametrizado. Isso vai variar de setor para setor, né? A deterioração clínica na UTI, ela vai ter um tipo de conduta, um tipo de postura. A deterioração clínica no centro cirúrgico vai ter outra. Na unidade de internação vai ter outra. Então, percebe? Os sinais de deterioração clínica vão depender muito do perfil desse paciente, do perfil assistencial, do perfil epidemiológico e do paciente em si e da área que ele está dentro desse hospital. Então, quais são as regras? De que maneira eu vou monitorar isso? Então, de novo, através dos procedimentos, através do fluxo, o registro no prontuário, a evidência é um registro no prontuário, mas aqui não vamos se preocupar não só em cumprir a ONA, mas sim prestar qualidade ao paciente. Então, como é que eu faço isso? Qual que é a minha sugestão, minha dica? Né? Estabelecer os fluxos para esses pacientes, os diferentes fluxos, como eu acabei de mencionar, e uma dica legal, pessoal, fazer máscaras para o sistema. Então, normalmente, se o teu sistema não for amigável no sentido de você personalizar esses itens, você pode criar máscaras. Você cria lá no Word uma máscara e quando você vai lá no prontuário, você copia e cola. Então, você pode fazer uma máscara com esses graus de deterioração e você copia e cola lá
no prontuário, na descrição, na evolução, na anotação de enfermagem, no próprio registro do médico, da evolução. Então você pode criar máscaras e padronizar essas máscaras. Fica muito mais fácil de se fazer isso, por quê? Porque o protocolo, se a pessoa lê o protocolo, mas não faz na prática, não registra na prática, você não tem primeiro a evidência, que é para a ONA, mas também você não tem a segurança da qualidade da prestação do serviço para o paciente cliente, ok? Então, máscaras bem interessantes, essas máscaras. O que são máscaras, pessoal? Você faz as perguntas-chave que se deve fazer para o paciente, copia e cola e responde sim ou não, marca um checklist, um checkpoint nesse sentido. Então fica fácil, espera um pouquinho. Como é que eu estou medindo a deterioração clínica? Você faz perguntas básicas, copia e cola, todo mundo vai seguir o mesmo padrão, independente do profissional que estiver fazendo ali. Estabelece e cumpre critérios de alta após a recuperação anestésica. Veja bem, estabelecer e cumprir os critérios de alta. Quais são os critérios de alta? Então, como está aqui na orientação, estabelece e cumpre os critérios de alta do paciente após a recuperação anestésica, formalizado por profissional habilitado e disseminado para todos os envolvidos. Ou seja, quais são os critérios de alta? Quem faz o critério de alta após a recuperação anestésica? Qual que é o protocolo? Qual que é o procedimento? Qual que é a regra do hospital? De que maneira eu faço isso? Tem um fluxograma, tem um formulário, tem um prontuário, tem um receituário, tem o quê? O que tem? Tem uma alta médica, percebe? Essa alta médica tem que estar formalizada, ela tem que estar descrita, tem que estar evidenciada dentro de um protocolo. E é importante, né, a gente evidenciar qual é a metodologia adotada para aquele processo. Qual a metodologia que vocês adotaram para aquele processo? Isso é uma das coisas que o auditor deve cobrar de vocês nesse processo. Vamos para o próximo requisito? Estabelece e cumpre critérios de alta hospitalar. Pessoal, redundante quase em relação ali no aspecto da alta anestésica. Mas aqui, de novo, a orientação. Estabelece e cumpre critérios de alta hospitalar ambulatorial do paciente formalizado por profissional habilitado e disseminado para todos os envolvidos. Pessoal, é o procedimento como é feito a alta, quais são os fluxos adequados para isso. E quando eu falo em alta, tome cuidado em não fazer o processo de alta só aspecto técnico, né? Só o assistencial. O documento de alta tem que prever questões administrativas financeiras também. Tá? Então, lembre disso. Senão você vai ter que abrir um documento de alta técnica, outro procedimento top lá para fazer a alta administrativa. Não, faz tudo. Abre um capítulo lá, alta técnica, alta administrativa, alta financeira. E você prevê tudo que tem aspectos administrativos e ou financeiros. Né? O pagamento de taxas, pagamento de alguma coisa, liberação de convênio, alguma coisa que tem que ser pago em relação lá à cirurgia, a circulante, a enfermeira, a instrumentadora, ou seja, o que você que foi acordado para pagar, então já faz o mesmo fluxo nesse cumprimento de alta. Se não se dá alta, o médico dá alta, mas o hospital segura e fica aquela confusão do paciente sem saber o que fazer. O médico deu alta, mas o faturamento não deu alta, percebe? Faltou pagar alguma coisa, daí fica aquela confusão. Tá de alta, pessoal. Tá de alta, o paciente entende. O que se entende como alta? A alta é você estar liberado do hospital. Então, para esses fluxos de processos, a gente tem que estabelecer de maneira muito clara esse fluxo de processo da alta para que o paciente não fique no meio de uma confusão. É lógico, você vai evidenciar através dessa prática, através do que? Da alta formalizada, identificando o destino, atenção primária, se é o domicílio, se é o hospital, o que vai acontecer nessa metodologia dessa alta, quais são os próximos passos, a orientação, isso que o auditor vai verificar. Não é só alta, bom, dei alta, está liberado, mas dali para frente, o que eu faço dali para frente com o paciente? Quais são as orientações que nós temos em relação a isso, né, pessoal? Lembra de curtir, está assistindo até aqui? Clica aqui embaixo para você poder clicar e dar um like para a gente. Vamos lá? Vamos para o próximo requisito? Dispõe de plano de alta multidisciplinar de conhecimento do paciente, cliente e o acompanhante para a continuidade do cuidado extra-hospitalar, considerando diagnósticos, procedimentos e morbidades. Pessoal, importante isso aqui, prestem bem atenção. Plano de alta disciplinar de conhecimento do paciente, cliente e ou acompanhantes. Então, basicamente, a repetição, ou seja, de que maneira eu vou evidenciar isso? Eu tenho que ter um procedimento regulamentando como é que isso funciona. Eventualmente eu posso ter um formulário, que ele pode estar definido como resumo de alta, o próprio prontuário. Ou seja, tudo isso que nós vamos estar estabelecendo é importante que você tenha isso registrado no prontuário, esse planejamento de alta.
Ou seja, como é que vai fazer esse planejamento da alta, como é que vai funcionar, quais são as metas, quais são os prazos a serem seguidos e obedecidos. Ou seja, de que maneira o paciente vai acompanhar isso. Eu vou contar para vocês uma história. Recentemente eu fiz uma cirurgia no ombro e muito interessante que antes de eu entrar na cirurgia, eu já tinha uma orientação do pós-cirúrgico. E quando o médico saiu da cirurgia e foi me dar alta, ele já me deu uma folha, um papel A4 com todas as orientações que dali iam se suceder, né? Deu uma gagueira agora, do que ali para frente ia acontecer. E então eu tinha noção de quantas consultas eu ainda teria que ter nesse pós-operatório, que eu teria que fazer fisioterapia, que essa fisioterapia ia durar a expectativa de mais ou menos tanto tempo, qualquer frequência, a expectativa de ter dor ou não ter dor, ou seja, muitas das informações estavam muito claras para mim, tanto que ainda estou na fisioterapia desse processo, e eu sei muito bem ainda o que me espera, que fase que eu estou. Então eu consigo vislumbrar a minha alta em relação a esse procedimento cirúrgico que aconteceu. Veja, uma simples folha de A4. Me deixou tranquilo, me deu informações, eu não preciso ficar ligando para o paciente, para o médico, não preciso ficar ligando para a secretária, fazendo o médico deixar de atender, ficar atendendo o telefone, porque a informação já está clara, já está disponível. E isso está registrado no prontuário também. Então fica muito claro essas informações, pessoal, quando eu trabalho de maneira transparente e entregando para o paciente. Ah, Marcelo, as coisas podem mudar de acordo com a evolução do paciente. Ok, mas a linha principal da informação já está ali adotada e clara para o paciente. Cumpre os critérios para a prática segura de transporte intra e interhospital dos pacientes clientes. Pessoal, aqui praticamente não muda nada do que a gente já tem conversado há muito tempo. A única coisa que aqui é cumprir os critérios. Então, realiza os transportes intra e interhospital, levando em consideração a complexidade, a estabilidade do paciente-cliente, os recursos compatíveis para a prática segura, que nós já falamos lá em outras sessões sobre, né, os critérios de como eu vou transportar esse paciente internamente e externamente. Ou seja, de que maneira a gente faz os critérios, quais são os procedimentos regulamentando esse transporte. Principalmente levar em consideração a gestão, né? Aqui não é gestão, é gestão de risco e contingência dentro desse processo aqui. Então, basicamente, isso são os procedimentos mais uma vez. Vamos ao próximo requisito? Cumpre as diretrizes de notificação de incidentes e eventos adversos. Pessoal, isso nós já vimos. Mas a ONA, ela repete algumas informações no manual que ela podia ser um pouco mais sucinta. Então ela diz de novo, né, cumpre a prática da notificação de incidentes, circunstâncias de risco, near miss ou quase erro, eventos sem dano, eventos adversos. Ou seja, isso a gente já viu, pessoal, aqui na subseção 1.2, gestão da qualidade de segurança, basicamente no requisito número 6. Então, como é que você vai evidenciar? Reforçando mais uma vez, através dos seus procedimentos que regulamentam essa notificação, dos formulários disponíveis, quer sejam no sistema, quer sejam físicos, os fluxos de atendimento a essas notificações, os relatórios e as próprias investigações. Como a gente já viu isso lá na seção 1.2, o que eu sugiro para vocês? Que você aqui no próprio vídeo do YouTube, você clica lá no hiperlink, isso vai cair lá na seção 1.2, no capítulo destinado ao requisito número 6, você consegue entrar lá e tirar essa dúvida bem específica. Cumpre as diretrizes de notificação, de hemovigilância, farmacovigilância, tecnovigilância e biovigilância. Pessoal, são as regras básicas determinadas nos casos de hemovigilância, farmacovigilância, tecnovigilância. Esse é autoexplicativo, ou seja, como que você notifica. Então, as evidências, os procedimentos são os formulários de notificação disso. E aqui, pessoal, cabe ressaltar quando são os casos de notificação e quando isso tem retorno. Então, tem que tomar cuidado nas notificações, que são situações reativas, mas também as questões passivas, ou seja, naqueles casos em que a vigilância sanitária, a Anvisa, determina o cuidado com determinados insumos. Então, isso, como é que é feito a disseminação, o fluxo dessas informações, os formulários envolvidos com isso. Porque imagina o seguinte, eu tenho um problema de farmacovigilância com determinado fármaco.
O farmacêutico fica sabendo disso. E como é que toda a equipe fica sabendo? De que maneira eu fico sabendo em relação a isso? Em relação à tecnovigilância, de que maneira se houve um problema geral no Brasil, como que é feita essa disseminação, esse fluxo de informações para essa determinada área, para esse determinado fármaco ou para esse determinado equipamento. E lógico, a biovigilância também, as questões de biossegurança também atreladas a esse processo. Chegamos ao final de mais um bloquinho de requisitos, pessoal. Chamo a atenção de vocês, deixa o like, clica no sininho para receber as notificações. Lembra que nós temos o e-book. Se você quer um desconto no e-book, Célio, quero um desconto lá, me dá um desconto no e-book? Escreva um comentário e fale assim, Célio, quero um desconto. Escreva lá, quero desconto no e-book, que eu vou te dar um desconto de 20%. Tá ok, pessoal? Então, se você quiser um desconto, clica para mim lá, escreve um comentário e fala assim, Célio, quero um desconto. Vou te dar, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu vou te dar um 20% de desconto, mas eu preciso que você clique lá embaixo, faça algum comentário, escreva quero desconto no e-book, para eu te mandar um link no seu e-mail, para você poder aproveitar o 20% de desconto do nosso e-book da primeira sessão do Manual Nível 1. Até a próxima!